Então, essas fraturas da coluna cervical alta frequentemente resultam em óbito, né? Porque são acidentes, em geral, com muita gravidade. Caso a pessoa sobreviva, tratamento. O tratamento cirúrgico conservador vai depender um pouquinho da estabilidade da fratura. Então, assim, fraturas instáveis sempre vão precisar de tratamento cirúrgico, tá? Por quê? Porque essa instabilidade da fratura pode levar a uma lesão neurológica fatal para a pessoa. Então, assim, se está instável a fratura, vai ser tratamento cirúrgico. E o que torna uma fratura instável? Se ela tiver lesão ligamentar associada. Então, assim, se ela romper os ligamentos anelares, todos aqueles ligamentos que protegem, que dão estabilidade para a vértebra, se aqueles ligamentos estiverem rotos, ela se torna instável. E aí a pessoa precisa fazer tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é o quê? Artrodese. Então, vai colocar uma fixação onde ela vai perder o movimento daquela região. Então, imagina assim, se a fratura foi do C1 e C1, só fizer uma artrodese, aquela região naquele segmento ela não movimenta mais. Se foi de C1 C2 que ela teve a fratura, vai fazer artrodese, vai fixar, aí também ela não vai mais movimentar. Ela perde o movimento daquela região. Mas é necessário para estabilizar aquela fratura, certo? Agora, se a fratura for estável, não, ela teve a fratura, mas ela não teve uma lesão ligamentar muito maciça. Então, ela tem uma fratura que é considerada estável. Aí, o que ela vai ser feito? Tratamento conservador. Vai ser a utilização de um colar cervical, vai usar o colar cervical, mas não é aquele colarzinho que a gente vende de farmácia, não. É um colar cervical rígido, que vai, de fato, imobilizar a região, tá? E pode haver indicação de tração alocraniana. O que é tração alocraniana? Faz alguns furos no crânio da pessoa, coloca assim, algumas hastes naquela região, e a partir dali é feita uma tração pelo crânio do paciente para fazer uma descompressão da fratura. Isso acontece especialmente nas fraturas impactadas, tá? Onde a pessoa sofreu um impacto, por exemplo, faz essa tração alocraniana. E a pessoa fica meses deitada na cama completamente imóvel fazendo essa tração alocraniana. Tá? É um tratamento terrível, a pessoa fica com essa coluna, é um tratamento muito difícil, mas necessário para tentar salvar a vida dessa pessoa. Tá? Então, esse tratamento conservador não é que é uma maravilha também, é um tratamento muito sofrido, mas pelo menos no futuro pode ter que a pessoa consiga ter movimento cervical ainda. Tá bom? Passando para as próximas fraturas e luxações da coluna cervical baixa. A cervical alta é occipital C1 e C2, cervical baixa vai ser de C3 a C7. Tá? É um pouquinho menos grave esse tipo de fratura, mas é só um pouquinho menos também, porque ainda é uma região muito alta, um nível neurológico muito alto. Se houver lesão neurológica, a pessoa vai ficar tetraplégica ainda nessa região. Então, assim, também é muito grave. Tá? Essas fraturas, agora, daí em diante da coluna vertebral, essas fraturas são classificadas em 3 tipos, tá? A, B e C, de acordo com o mecanismo de trauma, né? Fratura tipo A, são fraturas com compressão, tá? Então, a pessoa fez mergulho, bate dentro de pedra, sofreu compressão, ou uma coisa caiu na terra, um desabamento, por exemplo, caiu a viga, a pessoa tem fratura cervical. Uma pessoa na faculdade, né? Porque eu estava na faculdade, segundo ou terceiro ano, uma turma da minha faculdade resolveu ir ali na Dom Pedro e saltar pelas pontes sobre a represa. Eles foram lá da ponte e saltaram lá de cima, né? E teve uma pessoa da turma que ela sofreu uma fratura, uma vértebra por compressão, uma vértebra cervical. Ela mergulhou em pé na água, a compressão subiu, foi fraturar uma vértebra cervical, que é a vértebra mais frágil, né? As lombares e as torácicas foram capazes de suportar a compressão, mas a cervical não foi. Tá? Essas são as fraturas por compressão. Distração é um movimento contrário. Tá? Por exemplo, é a fratura do enforcado. A pessoa, quando se enforca, né, ela põe uma corda no pescoço e salta. Então, você tem um movimento de tração da coluna cervical. Você quebra e luxa as vértebras cervicais pelo contrário da compressão, é distração. E as fraturas por rotação, que tendem a ser as mais graves. Por quê? Porque as fraturas por rotação, elas produzem fragmentos oblíquos, né? Esses fragmentos oblíquos, em geral, causam lesão neurológica, tá? As fraturas por rotação costumam ser as mais graves. Cada uma delas ainda possuem subdivisões. Então, por exemplo, a A é dividida em A1, A2 e A3. A B, B1, B2, B3. E a C, C1, C2 e C3. Onde a fratura A1 é a menos grave e a C3 é a fratura mais grave de todas. Tá? Então, essa classificação em A, B e C vai servir para todos os outros demais níveis da coluna vertebral. Segue aquela regra. Fraturas estáveis são aquelas onde não houve lesão ligamentar. Então, pode ser feito tratamento conservador. Fraturas instáveis é onde há lesão ligamentar. Se há lesão ligamentar, significa que os fragmentos estão soltos. Podem causar uma lesão neurológica ou podem causar uma lesão neurológica maior ainda. Então, aí precisa ser feito o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico é a artrodese. Tá bom? A artrodese é a fixação cirúrgica de uma articulação. Aquela articulação vai deixar de existir. Vão colocar parafusos e hastes ali, e aquela região vai ficar fixa, não vai haver mais movimento. Tá? Essa é a coluna cervical baixa. Traumatismos da coluna tóraco-lombar. Vocês vejam que é praticamente o mesmo slide. Tá?
dividida em fraturas A, B e C, né? Compressão, distração e rotação. Mesma coisa, as fraturas em rotação são as mais graves, porque elas produzem fragmentos oblíquos que podem levar a lesão neurológica, tá? E o tratamento vai seguir a mesma regra. Fraturas estáveis, tratamento conservador. Fraturas instáveis vai ser necessário o tratamento cirúrgico, tá? A próxima aula, que é a unidade 2.2, nós vamos falar de fisioterapia, tá? Então, estou falando assim, tratamento conservador agora, só estou descrevendo, que é o que fala nessa unidade. Na unidade seguinte, a gente vai falar da fisioterapia, tá bom? Fraturas do sacro e cóccix agora. Estou falando cervical, tóraco, lombar. Agora, peraí, isso. Fraturas do sacro e cóccix, tá? As fraturas do sacro e cóccix, em geral, são causadas por quedas, tá? A maioria das fraturas são quedas. Em geral, são estabilizadas pela própria pelve. Aí vamos voltar lá para o comecinho da aula, né? Nós temos o sacro centralizado, sacro e o cóccix, pelas laterais vem o anel pélvico, né? Então, o próprio anel pélvico serve de estabilizador do sacro e para o cóccix, tá? Então, essas fraturas, em geral, já são consideradas fraturas estabilizadas, porque a própria pelve, o próprio ilíaco, já vai estabilizar essa região, tá? Quando que elas vão ser instáveis? Quando houver fratura da pelve associada. Então, se você tiver fratura da pelve associada, aí sim o sacro e o ilíaco passam a ser instáveis também, tá? Então, ó, como está escrito aqui embaixo, se tornam muito mais graves se houver fratura do anel pélvico associado, tá? A fratura do anel pélvico ainda leva a um outro problema. A fratura do ilíaco, essa região, faz com que você tenha grande risco de lesões de vísceras, né? A fratura do ilíaco pode provocar lesão de útero, lesão de intestino, lesão de bexiga, dos rins, tá? Essas fraturas do anel pélvico são fraturas já bem mais graves também, que estão associadas muitas vezes às lesões viscerais, tá? E como que a pessoa tem esse tipo de fratura? Uma queda pode provocar isso? Não, a queda vai levar mais à fratura do sacro e do cóccix. Para acontecer a fratura do anel pélvico, em geral, são acidentes automobilísticos, tá? Ou também quedas de cavalo. Quedas de cavalo, a pessoa pode ter fratura do anel pélvico também, tá bom? Então, já são acidentes com uma violência um pouco maior, que vão levar a isso, certo? Bom, falamos das fraturas das vértebras, da parte óssea, tá? Então vamos falar um pouquinho agora do trauma raquimedular. Então vamos lá, a pessoa teve a fratura ou a luxação de uma vértebra e essa fratura ou luxação da vértebra provocou um trauma raquimedular, levou a um trauma raquimedular, tá? Vocês vão ver bastante essa sigla daqui para frente, tá? TRM. Então o que é um trauma raquimedular? Começa com uma lesão celular, começa lá no axônio, né? O axônio sofreu uma lesão. Isso é o quê? Uma lesão nervosa, uma lesão neurológica. Vamos lembrar que todos os nossos nervos, a nossa própria medula espinhal, são muito bem vascularizados. Então você vai ter uma lesão nervosa e associada a isso você vai ter uma lesão vascular também. Então você vai ter hemorragia na região, tá? Vai ter hemorragia. Tudo isso leva a um quadro de edema, inchaço, tá? Por que é importante falar do edema? Porque às vezes, pelo mecanismo de trauma, pela fratura em si, a pessoa pode ter tido uma lesão parcial da medula espinhal, tá? Teve uma pequena lesão da medula espinhal. Só que, se não for feito um tratamento rápido para essa pessoa, ela vai começar a ter um edema, um inchaço na região. E vamos lembrar que a medula espinhal está dentro do canal vertebral. Se ela começar a sofrer um inchaço ali dentro, ela não tem para onde crescer. Então, ela vai sofrer uma compressão. Então, vamos classificar assim. Existe uma primeira lesão, que é a lesão aguda. Ela sofreu a fratura da vértebra, e essa fratura da vértebra provocou uma pequena lesão medular. Aí isso não foi tratado corretamente, ela começa a sofrer edema, essa medula dela começa a ter um edema, e ela vai sofrer uma compressão, e aí passa a ser uma segunda lesão, né? Então, pelo edema, ela sofre uma lesão maior do que deveria ter tido antes. Então, o tratamento é o quê? A remoção o quanto antes desse paciente. Então, ele vai ser hospitalizado, vai ser estabilizada essa fratura e vai ter que entrar com corticoides. Corticoides bem fortes para não deixar haver um edema nessa região.
Então, trata com corticoide para evitar o edema e não provocar uma lesão secundária ainda maior. Tá? Às vezes pode acontecer da pessoa chegar, por exemplo, só com uma fratura vertebral, sem ter tido ainda uma lesão neurológica. Foi removida corretamente, chegou no hospital, colocaram lá, está tudo certinho. Mas não deram o corticoide. Aí ela começa a sofrer uma inflamação, um edema na região. Aí esse edema vai levar a uma lesão neurológica. Então, assim, é fundamental que a pessoa entre com corticoides já no início do tratamento. Entrando com os corticoides, você evita o edema e evita uma lesão maior ou uma lesão secundária. Tá? Bom, fez tudo certo, deram o corticoide, mas mesmo assim houve a lesão, não tem jeito. Tá? O que vai acontecer? Por esse quadro de lesão celular, lesão neurológica e lesão vascular, nós vamos ter uma necrose dos neurônios. Daquele segmento para baixo, os neurônios da pessoa vão morrer. Ela vai ter uma necrose daquela região neurológica. Tá? Por isso que daquele nível para baixo a pessoa tende a ter pelo menos um déficit ou uma perda total dos movimentos e da sensibilidade. Tá? Então já houve a lesão. Lesão medular, ela pode ser completa ou incompleta. Na lesão medular completa, o que acontece? Secção completa da medula espinhal. Ela vai ter total perda motora e sensitiva daquela região. Daquele nível neurológico para baixo, a pessoa não vai sentir mais nada. Tá? Agora, a pessoa pode ter uma lesão incompleta. Tá? O que seria uma lesão incompleta? Eu vou desenhar aqui. Vocês estão sentindo saudade dos meus desenhos, eu vou fazer um desenho. Tá? Ó, isso aqui, estou conseguindo enxergar? Isso aqui seria uma medula espinhal e aqui ela teve uma secção incompleta. Então, ó, daqui para baixo, ela perdeu os neurônios. Ali ela teve necrose desta região aqui. No entanto, esta outra região ainda preserva íntegra. Tá? Então, os nervos que estão nesta região aqui vão continuar funcionando. Eles não vão sofrer necrose. Vão sofrer necrose os que estão desta região para baixo. Os axônios dessa região para baixo. Tá? Então, isso seria uma lesão incompleta. Na lesão completa, o quê? Lesão completa, seccionou tudo. Se seccionou tudo, dali para baixo, tudo vai necrosar. Tá? Então, na lesão incompleta, o que nós vamos ter? Uma perda parcial, tanto dos nervos motores quanto dos sensitivos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A pessoa sofreu um trauma raquimedular na região lombar. Tá? Só que ela teve uma lesão incompleta. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, ela pode ter uma perda completa da perna esquerda, tanto sensitiva e motora da perna esquerda, mas do lado direito ela ainda pode ter 70% de funcionamento motor e sensitivo. Por quê? A parte da medula espinhal responsável pelo lado direito ainda está funcionando. Tá? Ou está funcionando pelo menos parcialmente. Tá? Então, nas lesões incompletas, a pessoa ainda vai ter algum tipo de movimento e de sensibilidade. Tá? Vai ser um negócio meio assimétrico. Então, por exemplo, do lado esquerdo ela teve uma perda de 70% e do lado direito ela teve uma perda de 20% da parte motora e sensitiva. Aí vai depender um pouco do como é que foi a gravidade da lesão do paciente. Tá? Então, completa perde tudo, incompleta vai ser parcial. E existe uma outra possibilidade que é o choque medular. Tá? Então, a pessoa sofreu um acidente de carro, ela foi para o hospital, ela teve uma fratura vertebral, ela começou a entrar num quadro de edema, aí entraram com o corticoide rapidamente, tá? Fizeram o tratamento, mas ainda não se sabe o tipo de lesão que o paciente teve. Vai estar escrito o quê? O paciente está em choque medular. Choque medular quer dizer o quê? Pelo trauma que a pessoa teve, houve como se fosse um desligamento. A pessoa dali para baixo ela desligou. O nosso próprio corpo faz um desligamento daquela região. Tá? Esse choque medular dura em torno de 24 a 48 horas. Tá? Enquanto a pessoa está em choque medular, a gente ainda não sabe o nível de lesão que ela tem. Talvez ela não esteja movimentando absolutamente nada das pernas dela porque ela está em choque. A hora que passa a fase de choque, ela pode recuperar 100% dos movimentos. Por quê? Porque ela não teve lesão, tá? Isso não quer dizer que a pessoa teve lesão e se recuperou. Simplesmente quer dizer que ela estava em fase de choque. Então, ela não teve lesão, estava em choque e vai se recuperar 100%. Passou a fase de choque medular,
a pessoa não recuperou os movimentos, aí é sinal que ela realmente teve lesão neurológica. Tá? Então vamos classificar assim: choque medular é uma fase que o corpo desligou, não está funcionando porque está em choque. Dali ainda não é possível se afirmar que tipo de lesão que o paciente teve. Passada a fase de choque, aí sim que a gente vai ver quais são as lesões definitivas que esse paciente teve. Tá? Como é que se faz o teste para choque medular? Em geral, são testes um pouco complexos, um pouco assustadores de serem feitos. Como é que é feito o teste, por exemplo? No homem, o teste é feito assim: deixa o paciente sem roupa, óbvio, ele vai estar na UTI, e aí você vai pegar e vai colocar o dedo no ânus do paciente e vai apertar a glande dele com força. Isso é teste bulbo cavernoso. Isso mesmo, ao fazer isso, mesmo com a pessoa em coma, ao fazer isso, ela tem que ter o quê? Uma contração do esfíncter anal, tá? Se ela tiver contração do esfíncter, é sinal que ela não está em choque medular. Ao fazer esse teste, se ela não tiver contração do esfíncter, é porque ela está em choque medular ainda. Quer dizer que está tudo desligado. Tá? Esse teste bulbo cavernoso é um reflexo que está presente mesmo em casos de lesões neurológicas. Tá? Então, assim, fez o teste, o paciente está em choque, a gente não pode afirmar nada de lesão ainda. Fez o teste, o paciente não está em choque medular, é sinal que aquela lesão é definitiva. Tá? Então, só para vocês guardarem. Choque medular, não podemos afirmar nada ainda. Precisa sair da fase de choque para afirmar quais são as lesões que o paciente de fato teve. Tá bom? Professor. Sim. E como que é feito na mulher? Na mulher é apertando o clitóris. Tá? Aperta e aí a mesma coisa. Vai ter um reflexo de contração do esfíncter anal. No homem é apertando a glande, na mulher é o clitóris. É a mesma inervação. Tá? Ao provocar um estímulo doloroso nessa região, vai ter uma contração do esfíncter anal. Certo? Então, esse é o teste para choque medular. Vocês vão ter muito mais sobre trauma raquimedular em neuro ainda, quando vocês forem estudar neuro. Tá? Isso é só um começo para vocês terem uma ideia do que é. Tá? Porque a partir da próxima aula a gente vai falar do tratamento fisioterapêutico nas lesões, tá? nessas fraturas. Então, era só para vocês saberem o que era trauma raquimedular. Ok? Eu acho que esse era o último slide. Ah, não. Em relação ao tratamento, como eu disse, nós vamos falar na aula que vem do tratamento dessas fraturas, o que pode e o que não pode ser feito. Tratamento fisioterapêutico mesmo, né? E falando sobre o trauma raquimedular, as pesquisas, o que é mais promissor para isso é o tratamento com célula-tronco, né? O tratamento com célula-tronco é o que está dando uma perspectiva de melhora para esses pacientes, porque até hoje o que se tem? Uma vez causada a necrose desses neurônios, eles não recuperam mais. Então, assim, o que está lesionado na coluna não vai mais voltar. Isso limita muito o nosso tratamento, tá? Então, talvez no futuro, com o uso das células-tronco, a gente consiga ter um tratamento mais efetivo para esses pacientes. Mas, por enquanto, ainda é só tratamento experimental, só pesquisa. Ainda não existe nada definitivo em relação a isso, certo? Vamos lá, alguns recados para passar para vocês.